Patmos é uma pequena ilha rochosa da Grécia a 55 quilômetros da costa da Turquia, no Mar Egeu. Possui uma área total de 34,6 quilômetros quadrados e uma população de 2.700 habitantes. Conforme consta na introdução do livro de Apocalipse, Patmos é conhecida por ser o local para onde o apóstolo João foi exilado. A ilha foi usada como um lugar de banimento durante os tempos romanos, pois não oferecia quaisquer condições de vida. Segundo uma tradição preservada por Ireneu, Eusébio, Jerônimo e outros, o exílio de João aconteceu em 95 d.C., no ano 14º do reinado de Domiciano. A tradição local ainda aponta à caverna onde João teria recebido a revelação para escrever o livro de Apocalipse. Desde 1522, a ilha foi diversas vezes controlada pelos turcos, sendo capturada pelos italianos em 1912. Em 1948, passou definitivamente ao controle da Grécia. Éfeso foi uma das grandes cidades dos jônicos na Ásia Menor, situada no local onde o rio Cáister deságua no Egeu. Foi fundada por colonos provenientes principalmente de Atenas. Ciro o Grande incorporou a cidade ao seu império e Alexandre libertou-a em 334 a.C. Foi uma das primeiras cidades alcançadas pela pregação dos apóstolos. Lá existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. A população total na época era estimada em cerca de 500.000 habitantes. Também nesta cidade surgiram as condições para uma mudança no pensamento do Ocidente. Éfeso e Mileto, também na Ásia Menor, são cidades conhecidas como berços da filosofia com fortes iniciativas culturais como escolas filosóficas, escola de magos e manifestações religiosas. Em sua tradição, traços religiosos orientais, egípcios, gregos, romanos e do judaísmo. Éfeso era conhecida também como o foco de adoração da deusa da fertilidade, Ártemis ou Diana. A população era, na sua maioria, de pessoas razoavelmente ricas e intelectualizadas. Foi uma das cidades do Império Romano onde o cristianismo mais se difundiu. Os apóstolos Paulo e João pregaram na cidade de Éfeso. Esmirna é uma cidade da Turquia, na costa do Mar Egeu. Tem cerca de 2,54 milhões de habitantes. A cidade de 5.000 anos é uma das mais antigas da bacia do Mediterrâneo. A cidade original foi estabelecida por volta do 3º milênio a.C., quando compartilhou com Troia a cultura mais importante da Anatólia. Por volta de 1500 a.C., tinha caído na influência do Império Hitita da Anatólia Central. Segundo o historiador grego Heródoto, a cidade foi primeiro estabelecida pelos eólios, mas foi logo depois tomada pelos jônicos, que a tornaram um dos maiores centros culturais e comerciais do mundo na época. No primeiro milênio a.C., era uma das cidades mais importantes da Federação Jônica. A conquista da cidade pelos lídios, por volta de 600 a.C., trouxe fim a este período. Permaneceu mais como uma aldeia da Lídia e depois caiu sob o domínio persa. Antes do século IV a.C., uma nova cidade foi construída, nas encostas do Monte Pagos, durante o reino de Alexandre o Grande. O período romano de Esmirna, que começa antes do século I a.C., foi a sua segunda grande era. Depois, ficou conhecida como uma das 7 igrejas da Ásia, a qual o livro de Apocalipse foi enviado pelo apóstolo João. Pérgamo, conhecida atualmente como Bérgama, na Turquia, é uma antiga cidade grega que situava-se na Mísia, no noroeste da Anatólia, a uma distância de mais de 20 quilômetros do Mar Egeu, numa colina isolada do vale do rio Caicos, atual Bakırsay.
existiu desde o século V a.C., mas apenas no período helenístico tornou-se importante por ter sido sede da dinastia Atálida. No Monte Cônico, quase 300 metros acima do vale, ao redor da cidade, vários templos foram construídos, entre os quais destaca-se um altar dedicado a Asclépio, deus grego da cura. Pérgamo tinha uma das mais famosas bibliotecas do mundo. Foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminho, substituindo o papiro. Tornou-se o centro de 4 seitas pagãs durante o século I, competindo com Éfeso. Pérgamo foi também uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. A cidade de Tiatira estava situada entre as cidades de Pérgamo e Sardes. Atualmente chama-se Akhisar, que significa Castelo Branco, na Turquia. Foi importante centro comercial na Ásia Menor e foi fundada para ser um posto militar. Destruída por um grande terremoto no reino de Otávio Augusto, 27 a.C., 14 d.C., foi reconstruída com a ajuda do Império Romano. A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, além de roupas, artigos de cerâmica, bronze, etc. Segundo o verso 14 do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, uma das comerciantes de roupas da cidade era uma mulher chamada Lídia, que conduzia negócios na cidade. Na antiguidade, a cidade era conhecida pelas suas muitas guildas comerciais. Para poder trabalhar no comércio, era necessário que o cidadão pertencesse a alguma guilda, sendo muito comum que os membros dessas associações participassem de festas dedicadas às divindades pagãs, que terminavam geralmente em orgias sexuais. Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses Apolo, Tirimânios e Ártemis Diana, Atos 19:34, e um santuário a Sibila, Orácula Sambate. A importância de figuras femininas na cultura religiosa pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. Da atual vila de Sarte, na Turquia, da província de Manisa, considerava-se impenetrável. Uma importante cidade pelo seu poderio militar. Sua localização numa valorosa rota comercial que ligava o Egeu ao interior e ao vale fértil do Ermo, a Acrópole, quase 500 metros acima da planície. Era uma cidade próspera, pela produção de prata, pedras preciosas, lã, tecido e pelo ouro encontrado no Pactolus, um ribeiro que passava pela cidade. A cidade antiga fazia parte do reino lídio. Os lídios foram os primeiros povos antigos a cunharem regularmente moedas. Em 546 a.C., o rei lídio, Croeso, foi derrotado pelos persas sob o comando de Ciro, o Grande. Alguns soldados persas observaram um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Assim, a cidade considerada impenetrável caiu quando o inimigo chegou como ladrão na noite. Posteriormente, em 334 a.C., a cidade se rendeu a Alexandre, o Grande. Em 214 a.C., caiu outra vez a Antíoco, o Grande, o líder seleucido da Síria. No período romano, ela passou a pertencer à província da Ásia, mas nunca mais recuperou seu prestígio. Apesar de ser no passado uma cidade gloriosa, atualmente pouco se pode dizer da sua importância em termos políticos e comerciais. Sardes é a destinatária de uma das cartas às igrejas do livro do estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mísia. Localizada num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia, foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 a.C. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Átalo foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade. Nesta região,
Produziam-se uvas e o deus grego do vinho, Dionísio, era adorado pelo povo. A cidade de Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 d.C. e reconstruída pelo imperador Tibério. Depois de ser reconstruída, foi chamada por pouco tempo de Neo-Cesareia. Durante o reinado de Vespasiano, ficou conhecida como Flávia. Atualmente, a cidade de Alaşehir, localizada na Turquia, fica no mesmo lugar construída sobre as ruínas de Filadélfia. A carta à igreja em Filadélfia encontra uma congregação fraca e limitada, mas dependente do Deus Todo-Poderoso. Laodiceia, hoje conhecida como Pamukkale, foi uma das mais prósperas cidades da Frígia. Possuía bancos, indústria têxtil e uma escola de medicina que produzia colírio para os olhos. Embora tivesse problemas de água, foi construído um aqueduto que trazia as águas térmicas vindas de Hierápolis. Porém, quando a água chegava à cidade, não estava nem quente nem fresca, mas apenas morna. O Vale de Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais: Colossos, conhecida por suas fontes de água fria, Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais, e Laodiceia, conhecida nesta carta por sua igreja morna. Na carta ao anjo da igreja, ela é considerada como uma igreja morna, quanto às suas atividades, como uma metáfora, a temperatura das águas que abasteciam a cidade. A cidade de Laodiceia é citada algumas vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo esteve lá em sua 3ª viagem missionária, sendo também mencionada entre as 7 igrejas do livro Apocalipse.